Tudo bem? Vamos ao primeiro bloco agora da nossa conversa sobre metodologia da pesquisa, e aí sempre articulando com conhecimentos também da epistemologia, para que a metodologia da pesquisa não vire uma receitinha sem uma análise crítica. Hoje iremos falar sobre abordagens qualitativas, e por que é importante enfatizar na ideia de abordagem. Não existe, a rigor, pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa, né? Então, essa ideia de quantidade e qualidade são apenas estruturas da linguagem para enfatizar a abordagem que você está dando ao seu estudo. Então, existe uma motivação e um fundamento para você ter uma abordagem mais quantitativa, que geralmente está ligado, por exemplo, a você tentar tirar o máximo de subjetividade do teu estudo, e numa abordagem mais qualitativa, em que justamente a subjetividade é um aspecto imprescindível, necessário na obtenção do conhecimento. Então, ao falarmos disso, a primeira coisa que a gente tem que desfazer é que não dá para produzir evidências sofisticadas com uma abordagem qualitativa. Vou dar dois exemplos. Eu posso, num estudo de corte, observar ao longo do tempo, por exemplo, os hábitos de lazer de uma população. Eu posso, por exemplo, agora com a nova BNCC, que coloca as práticas corporais de aventura como conteúdo estruturante, observar em escolas que aplicam o ensino do esporte e orientação, né, que é se locomover com bússolas e mapas, se a introdução desse conhecimento na educação física mudará os hábitos de lazer das crianças e dos adolescentes ao longo do tempo. Então, será que à medida que esse conteúdo agora se tornou oficial, né, isso vai mudar os hábitos esportivos de lazer? E eu quero saber isso ao longo do tempo. Então, veja, eu posso ver ao longo do tempo medida antropométrica, mas eu também posso ver ao longo do tempo outras dimensões, como, né, os hábitos de lazer, como que vão mudando os significados que a pessoa dá à sua prática corporal, tudo isso com uma abordagem qualitativa num estudo observacional de corte. Ou, por exemplo, no estudo experimental, né? Eu posso analisar qualitativamente, por exemplo, o que muda na percepção subjetiva de medo de quem pratica skate slackline. Então, será que o skate slackline alteram a redoma sensorial, né, que é a pessoa perder esse medo de praticar aventura? Então, será que aulas de skate me farão ter uma visão mais crítica da cidade? Será que aulas de parkour mudarão a forma como eu vejo a cidade? Então, posso colocar dois grupos, um com slackline e um com skate, e ver, por exemplo, se muda o medo, um grupo que vai ter aula de parkour, outro não, e ver se isso muda, né, o imaginário que eles têm da cidade. Então, também é possível fazer pesquisa com abordagem qualitativa em estudos experimentais, né, de ensaios clínicos, tá bom? Bem, então vamos falar da pesquisa com abordagem qualitativa. Então, ela tem duas características que são muito importantes. Primeiro, é que ela não visa generalização. E aí, uma coisa importante, a pesquisa tem que ter linguagem universal. Um cara lá da China tem que entender o que eu estudei. Mas ele vai entender o significado aqui na minha realidade no Brasil, né? Ele não vai achar que o resultado que eu obtive com o significado que as pessoas dão à bocha aqui no interior do Paraná é o mesmo que vão dar à bocha, por exemplo, na Itália, onde o esporte tem maior desenvolvimento, ou na China, onde é um ilustre desconhecido. Então, o foco é na situação particular, embora não generalizável, tem uma capacidade universal.
compreensível por qualquer pessoa. Outra coisa é a dimensão subjetiva, ou seja, você busca a subjetividade. Então, vou dar um exemplo. Eu posso fazer uma medida antropométrica que me diz que eu estou com sobrepeso, 25% de gordura, né? Mas eu posso também tentar aprender o significado do que significa para mim ter esse percentual de gordura. Por exemplo, se eu for um aspirante a lutador de sumô, isso significa que eu penso que eu sou um cara muito magro e estou muito infeliz, né? Então, os significados também mudam a realidade e por isso que a pesquisa com abordagem qualitativa quer, né, entender o significado, porque isso muda a maneira como eu também me relaciono com um dado objetivo. Outro motivo... então vamos falar agora dos motivos para fazer uma pesquisa com esse tipo de abordagem. Primeiro, às vezes o teu problema te pede isso. Então você vai estudando e a lacuna do conhecimento te obriga a isso. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa quantitativa de desenvolver um tipo de morango que tem um tamanho maior. Então, geneticamente, eu faço alteração, né? Mas, subjetivamente, será que ter um morango maior, isso vai fazer com que as pessoas gostem mais de morango ou comam mais morango? Um exemplo muito clássico é de um certo salgadinho que nos Estados Unidos ele tinha um tamanho grande. E aí, quando veio para o Brasil, com aquele padrão de tamanho do salgadinho, né, que era enorme, do tamanho de um celular, aqui no Brasil as pessoas não gostavam. Por quê? Porque os hábitos alimentares do norte-americano é encher a boca. Então ele quer pegar algo que ele enfia de uma vez só na boca e fica com a boca cheia. No Brasil, à época, o hábito era você, na verdade, ir colocando aos poucos, né? Ou seja, você ir colocando de grão em grão, né? Então, devido ao significado dos hábitos alimentares, esse salgadinho ele teve que diminuir de tamanho porque o significado, o hábito, né, a cultura alimentar do brasileiro era diferente. Então eu posso quantitativamente aumentar o morango, mas pode ser que esse morango não tenha saído no mercado porque as pessoas não anseiam por morangos maiores, né? Então, ou altera o sabor, e o sabor é uma percepção subjetiva, que também tem, né, questão com neurotransmissores, né, com papilas degustativas, porque o qualitativo não está dissociado do biológico, né? Nós somos seres biossociais, então a gente tem que pensar na integração. E aí, outro motivo para fazer uma pesquisa qualitativa é que, às vezes, eu realizo uma pesquisa com abordagem quantitativa e faltou saber algo mais, né? O exemplo do morango é muito bom. Então, beleza, eu sei agora como fazer um morango, né, enorme, mas o que as pessoas vão achar disso? Então, às vezes a pesquisa quantitativa me leva a lacunas no conhecimento que têm que ser respondidas por uma abordagem qualitativa, tá bom? Bem, um exemplo aqui nesse quadrinho, né, que em termos estatísticos eu já sei uma certa frequência em relação, né, ao sorvete, porém eu também preciso saber o significado do porquê daquele resultado ter acontecido. Então, a interação entre o quanti quali é a verdadeira ciência, né? Até porque nós somos cientistas, ou pesquisadores, no mínimo. E aí você precisa entender que esse conhecimento sempre vai dialogar com as teorias científicas, né? Em que essa interação entre quanti e quali é sempre necessária. Portanto, uma teoria científica é um outro aspecto também muito importante, porque geralmente as pesquisas qualitativas estão se referindo a uma escola de pensamento, um autor que tem a ver com essa vinculação, mas isso também está presente na abordagem quantitativa, é que às vezes não é tão explícito, né? Então, estou dando o exemplo aqui da questão, né, do evolucionismo, ou
da lei da gravidade, ou seja, né, quando você quantifica esses aspectos, você está também interagindo com a abordagem qualitativa, que é a teoria. E teoria científica não é algo hipotético, teoria científica é algo já validado por vários artigos de evidência sólida. Tá bom? Então agora, no nosso próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho como fazer uma pesquisa com abordagem qualitativa. Eu espero que você acompanhe, mas antes revise o que a gente discutiu para ver se você tem dúvidas, tá bom? E até daqui a pouco no próximo.